Existe algum autêntico anti-envelhecimento? A resposta é sim, porque conhecemos a maior parte das causas do envelhecimento. Portanto, podemos atrasá-lo e evitar a velhice em grande medida. Mas há milhares de doenças que provocam a morte antes que chegue a velhice. Os radicais livres são os causadores principais. A doutora Rebecca Gershman descobriu em 1954 que o oxigênio molecular, o peróxido de hidrogênio, o hidroperóxido e o peróxido formam um quarteto letal para as células. Estes produzem 3 oxidantes. As células têm problemas em se reproduzirem, porque oxidam os telômeros de ADN, tanto mitocondríacos como nucleares. Ao reproduzirem-se cada vez menos e defeituosamente, vai se reproduzindo o envelhecimento orgânico. O Dr. Alexis Carrel descobriu que a célula é imortal. Só o líquido onde ela está sujeito a processos degenerativos. E o biofísico Kantrincher descobriu que a água, nos seus 2 estados, cristalino e amorfo, é a origem da entropia da matéria viva. A degeneração desta água molecularmente é a causa de todos os tumores que existem. O Dr. Lino Paoli descobriu em 1984 que a molécula, na realidade, é uma pirâmide formada por 5 monômeros de H2O. É dizer que é um polímero de forma piramidal. Os doutores Roberto Valmaceda, Hermínio Sanches Gomes e Hermínio Valdez descobriram 2 anos depois que Linus Pauling tinha razão e puderam verificar num laboratório quântico uma pirâmide de 51 graus, 51 minutos e 14 segundos. Uma coincidência a mais, somada às milhares de outras coincidências que se encontram na grandiosa Grande Pirâmide de Giza? Os faraós da 4ª dinastia, nem antes nem muito depois, poderiam fazer jamais uma obra tão perfeita que implica um conhecimento que só o conseguimos com um microscópio de varrimento eletrônico, com contadores de partículas, com física quântica. O homem é formado corporalmente por uns 68% de água, mas a maior parte desta água é doente por falta de simetria interprotomolecular. Além de que, a atmosfera terrestre é pobre em neutrinos, que são as partículas que completam e equilibram as estruturas atômicas de toda a matéria. Se piramidalizarmos a água de todo o corpo, teremos maior quantidade de neutrinos. Portanto, maior vitalidade com a eliminação dos radicais livres de todo o corpo mais rapidamente. As pirâmides, tanto as naturais nas moléculas de água, como as que nós construímos, produzem grandes quantidades de neutrinos, e o excedente desta acumulação desprende-se em forma de Beunsworths. Estes raros elementos que encontramos e podemos fotografar com máquinas normais, sem necessidade de nenhum laboratório, que a natureza e os lugares de grande vitalidade, ou os centros de poder, como chamavam os antigos, a estes lugares onde pessoas se curam. Nas pirâmides podemos verificar esses efeitos em maior quantidade. Orientando e desorientando uma pirâmide corretamente construída, podemos verificar este fenômeno e fotografá-lo. O olho humano não o percebe por uma leve diferença vibracional. Algumas pessoas afirmam ver essas coisas e têm problemas quando dizem que o veem. São excepcionais os olhos que podem ver os bions a olhos nus, mas são muito fáceis de fotografar. Depois de 40 anos, podemos dizer, entre tantas investigações, que pirâmides é igual
a saúde e longevidade. Os neutrinos. Wolfgang Pauli descobriu teoricamente os neutrinos e o seu amigo e colega Enrico Fermi deu-lhes o nome. Apesar de, em 1987, descobriu-se que o neutrino, pequeno neutrão, tem carga e massa. A sua massa está entre 13,7 e 14,7 milhões de vezes menor que a do eletrão, mas compõe todas as partículas atômicas. A atmosfera piramidal alcança os valores adequados e estabiliza as funções do universo quântico. Os efeitos físicos da pirâmide são: formação de um campo magnético integral, mais rápido que qualquer outro corpo, sempre que tenha massa suficiente ou percentagem adequada na cobertura das suas faces, a que chamamos densidade. O segundo efeito é a tensão de ativação atômica. Desde o vértice central, forma-se um campo e começa a atividade. Forma-se o que chamamos ovo piramidal, onde as tensões se negativizam, e este forma-se logo como a atmosfera piramidal, que se expande, superando o volume interior. O terceiro efeito, quase imediato e ao mesmo tempo, eliminação de radicais livres de qualquer corpo. O quarto efeito, restauração molecular da água e qualquer líquido. Finalmente produz-se a restauração molecular de toda a matéria, não só dos líquidos, mas qualquer que seja a forma que tenha a molécula. Tudo isso tem como consequência efeitos orgânicos. A restauração molecular da água e demais líquidos corporais otimizam a sua funcionalidade. A acumulação de neutrinos produz complemento quântico e os átomos alcançam seu estado máximo de tensualidade. Com eles, as moléculas que o compõem ficam mais estáveis, menos suscetíveis à oxidação dos seus telômeros ou de qualquer outro componente. Ao mesmo tempo, a eliminação de radicais livres acelera, diminuindo fortemente a causa fundamental do envelhecimento. Enquanto se está dentro de uma pirâmide corretamente construída, detém-se todos os processos prejudiciais, que produzem o envelhecimento celular e orgânico. Ainda desconhecemos até que ponto pode uma pirâmide retardar o processo de envelhecimento nos humanos. Mas livrar-nos da maior parte das doenças já será uma conquista transcendental. Em alguns insetos, duplicou-se-lhes o seu tempo de vida, alargando-se mais a cada geração. Mas o mais importante é o bem-estar conseguido. Trabalha-se desde há muito tempo em Cuba oficialmente. No resto do mundo, de forma privada, nas colmeias, eliminando fungos dos favos e outros problemas, com minutos, horas e muitos dias de terapia sobre as colmeias. Na Ucrânia e em muitos outros países, usam-se diversas terapias e a biologia para prolongar a vida. Há várias empresas trabalhando nisso, e em alguns países, secretamente a nível oficial. Também não somente a nível particular, como a hotelaria está a começar a utilizar as pirâmides com excelentes benefícios e, logicamente, dividendos. Por que oferecer aos clientes dormida ou permanecerem em pirâmides corretamente construídas é um serviço excelente. Também se usam em veterinária. Com os animais, consegue-se os mesmos efeitos e mesmos benefícios que com os seres humanos. Há quem use a pirâmide só para meditar. Também isso é válido, pois havendo um profundo relaxamento muscular, maior a produção de ondas alfa e maior a vitalidade. Mas sem dúvida que passamos um terço do tempo a dormir, de modo que fazê-lo dentro de uma câmara piramidal, ou melhor ainda, de uma casa piramidal, nos dará os melhores benefícios a longo prazo. Há muito a aprender, todavia muito a pesquisar. No entanto, o que já sabemos está ao alcance de toda pessoa que queira melhorar e prolongar a sua vida.